Bem, eu julgo que não é exatamente uma proposta, é uma avaliação da parte do Governo, dentro de um documento que hoje nos foi distribuído, que julgo que há muita gente que certamente, ao recebê-lo até na comunicação social, teve melhor tempo de o analisar do que nós, porque estamos a discutir, olhar para o documento e intervir. Vamos naturalmente necessitar de algum tempo para concretizar aquilo que é a nossa avaliação, e até dia 4, dia 5, os parceiros sociais ficaram de enviar ao Governo aquilo que são as suas orientações, a sua apreciação do documento hoje apresentado. Naturalmente que nós ficamos satisfeitos com a queda de um mito, sobretudo mito criado pelos empregadores deste país, que acham que a produtividade está baixa em Portugal e que, portanto, isso é condicionador para uma evolução dos salários. Ora, se o Governo coloca como ênfase deste acordo a questão da valorização salarial em Portugal, naturalmente que apresentou dados, estão no documento do Governo, em que apresenta ao país que a produtividade cresceu em Portugal entre 1999 e 2019 17% e os salários cresceram 3%. Bem, quem tanto se queixa, a não ser que os dados estejam errados, faça o favor de comprovar ao contrário. Ora, com base nisto, a valorização salarial, até como o Governo também apresenta, importa avançar para uma convergência ao nível da União Europeia. Portanto, se é para avançar com a convergência, nós temos que aumentar mais que os outros. Quando o Governo nos diz para a negociação coletiva, o referencial, como perguntou, poderá ser em 2,9, 2,7, já em 2020, 2021, e atingindo os 3,2 em 2023, é um bom indicador. A UGT apresentou, como sempre faz aos seus sindicatos, que o referencial para a negociação coletiva deveria fixar-se entre os 3% e os 4%, também em função da realidade de cada setor e de cada empresa. Se o Governo nos apresenta esta métrica, naturalmente que nós, no mínimo em 3%, ou à volta disso, estamos disponíveis para perceber se é ou não é condição sine qua non para os empregadores alcançar um acordo. Não é fácil, porque são muitas matérias aqui. As questões salariais implicam sempre outras questões. E da parte dos empregadores, não há aqui um rotundo não, ninguém disse que não, mas toda a gente se disponibilizou a discutir com o Governo um conjunto de propostas que aqui estão. E algumas delas têm a ver com as empresas. Para as empresas, naturalmente, reagirão os empregadores. Para os trabalhadores é fundamental apostar nos salários. E os salários podem ser alcançados pela via da negociação coletiva. Quem se queixa que a negociação coletiva não avança por determinadas questões do Código de Trabalho, nós somos daqueles que defendemos e continuamos a defender que é necessário haver estabilidade do Código de Trabalho e haver previsibilidade para os trabalhadores e para as empresas. Saber que se é verdade, temos que avançar para um novo tipo de investimento que permita melhores salários e evoluir a negociação coletiva, temos que saber com que leis e com que regras é que nós temos que nos confrontar. E entendemos que a estabilidade é um ponto significativo em si próprio para permitir que algumas destas questões, deste possível acordo, seja agilizado. Aliás, é um acordo que vocês poderão entender que será global, mas não é. O Sr. Ministro teve o cuidado de dizer, se houver matérias pontuais que estão colocadas que me permitam que os parceiros sociais se entendam, pois muito bem, serão acordos espaçados e, portanto, segmentados dentro deste projeto de acordo. Outra questão que é fundamental é perceber onde é que entra aqui o Orçamento de Estado. Porque há aqui matérias, nomeadamente ao nível da fiscalidade, que se é possível dar mais rendimentos aos trabalhadores no final do mês, seja ao nível dos rendimentos de trabalho, salários e pensões, é necessário compaginar isto com o Orçamento do Estado. E o Sr. Ministro não disse exatamente quanto, nem quantificou. Aquilo que disse é, há uma apreciação que o Governo irá fazer, em função das propostas que os parceiros sociais irão enviar até dia 4 ou dia 5, e perceber como é que alocará recursos. Ora, os recursos para as questões do Estado é para perceber onde é que pode apoiar, nomeadamente nas questões dos impostos no IRS para os trabalhadores. É ou não é possível haver uma maior progressividade fiscal? É ou não é possível que haja uma melhoria das taxas dos escalões de IRS? É ou não é possível que, através da fiscalidade, e isso é só uma matéria que está, ou que estará prevista em termos de Orçamento do Estado, que se saberá quando o Governo explicar ao país e a nós, parceiros sociais, nós podemos ir até ali. Nada ficou decidido, o Orçamento do Estado será apresentado até ao próximo dia 15 de dezembro, e por isso a Sra. Ministra, quando apresentou o mês de março, ao primeiro trimestre, que hoje foi confirmado pelo Sr. Ministro da Economia, para ser discutido um amplo acordo, nem que seja, como disse, segmentado, naturalmente que aqui é um ponto de partida. Este é o primeiro passo para se poderem discutir um conjunto de matérias. Nós temos consciência que há aqui muita questão que tem a ver com os assuntos financeiros, tem a ver com a alocação de recursos. O Governo apresentou ontem os dados da dívida pública portuguesa, dos custos das administrações públicas, e tem ali um saldo positivo de 998 milhões. Se continuar a existir a opção pelo déficit, naturalmente que é difícil que os trabalhadores possam beneficiar,
com este saldo positivo. Nós temos é que perceber que os custos do ajustamento, repito, isto foi dito outra vez hoje à mesa da CPCS, foram feitos essencialmente à custa dos rendimentos do trabalho, salários e pensões. E já agora, quando se fala em negociação coletiva, estamos aqui com 4 empregadores que representam as confederações do país, mas é que do meu lado esquerdo está sentado o Governo, e o Governo também tem mais de 700 mil trabalhadores a quem responde diretamente pelo pagamento de salários. E já agora, muitos desses salários estão congelados há mais de 10 anos. E é importante que o Governo, aquilo que naturalmente suscita e, de alguma forma, desafia os parceiros empregadores do setor privado, também tenha condições de desafiar a si próprio, no sentido de permitir que a negociação coletiva evolua. A pergunta que se faz ao país e ao Governo é: onde é que está a negociação coletiva do setor público? Onde é que está a negociação coletiva que impeça a conflitualidade que tem existido de forma permanente nos últimos anos em setores como a educação, como a justiça, como a saúde? Se não houver negociação coletiva, e que tem a ver muito com questões salariais e com as progressões das carreiras, então não se pode dar o exemplo ao privado. O privado hoje mostrou disponibilidade para, em função de contrapartidas que venham do Orçamento de Estado e apresentadas aqui em próxima reunião no dia 9, possam efetivamente levar os empregadores a um consenso em algumas matérias. E uma delas é a formação profissional, porque se falou na formação profissional para trabalhadores, mas também se falou, não de uma forma pejorativa, mas de uma forma até vinda dos próprios empregadores, que a formação profissional também é importante para os empresários. Há muitos empregadores que têm menores qualificações do que muitos dos trabalhadores que estão nessas empresas. Ora, importa fazer aqui um esforço grande ao nível dos fundos estruturais que vêm da Europa para alocá-los ao IFP e aos centros protocolares, que é quem também contribui com cerca de 23 centros protocolares em todo o país para promover a qualificação de centenas de milhares de trabalhadores portugueses. E ainda continua a haver mais de 6% de trabalhadores inscritos nos centros de emprego, que são os números do desemprego. Portanto, há muito trabalho a fazer. Hoje, como disse, é o primeiro passo. A expectativa é de que em algumas matérias possa ser mais fácil haver acordos, outras, enfim, também não dependerá só de nós, depende de todos. Verifiquei com agrado e verificamos em nome do UGT que o Governo vem ao encontro daquilo que foram as expectativas que criou ao país. Se quer realmente aumentar salários, vejam hoje a deliberação da Confederação Europeia de Sindicatos, onde coloca a nova Presidente da Comissão Europeia o primeiro desafio: crescimento salarial na Europa, pay rise. É este o termo em inglês, vem hoje, é uma coincidência, mas nós somos filiados na SES e, portanto, é isto que queremos naturalmente promover no nosso país. Melhoria da competitividade das empresas, sim, mas não pode ser à custa dos salários de quem trabalha. Seja em que setor for, inclusivamente na comunicação social e na informação. As pessoas têm direito a ter um salário melhor e quando o Governo e o Primeiro-Ministro colocam como pedra de toque na questão salarial a valorização dos trabalhadores qualificados, evitando que aquilo que aconteceu em 2018, mais de 30 mil emigraram entre os 17 e os 29 anos, a pergunta que se faz é: como é que nós vamos mantê-los cá? Porque o país e as famílias é que permitiram essa qualificação. E aqueles que já emigraram, mais de 500 mil desde 2013, como é que muitos deles regressam? Com que salários? Com condições de vida? Este é um desafio para o país, para as empresas e para o Estado também. É uma matéria para a qual estamos disponíveis para refletir e que vem, de alguma forma, ao encontro, um bocadinho abaixo, daquilo que é a nossa expectativa para os referenciais da negociação coletiva. Para nós, era entre os 3% e os 4%. Mas quando estamos a discutir 2,7%, 2,9% ou 3,2%, enquadra-se aqui naquilo que é, digamos, a nossa margem de manobra para mobilizar os sindicatos para melhorar as condições de trabalho. Não, é pela via da negociação coletiva entre sindicatos e empregadores. É naturalmente por via da negociação. E o referencial, o último que foi feito por um governo, foi em 1996, quando houve o acordo de rendimentos e preços. E nunca mais houve nenhum. E quando o referencial é determinado na concertação social, os empregadores estão naturalmente impelidos a aprovar e implementar este referencial nas suas empresas das negociações. Se é proposto unilateralmente pelas centrais sindicais, naturalmente que aceita quem quiser. A referência é para os nossos sindicatos. Quando sentam à mesa de uma empresa, ou quando sentam com o Estado, já sabem que a referência da sua central sindical é: há condições de acordo com a evolução da inflação, com a evolução da produtividade, façam o favor de colocar este referencial nas vossas negociações. Perguntar-me-ão, isso tem acontecido? Acontece em alguns setores e não acontece noutros. Ainda há pouco tempo uma grande empresa pública, dirigida, enfim, de forma privada, acaba por, aliás, uma empresa privada que enfim, está no setor público, o CTT, de uma forma clara, os sindicatos chegaram a um acordo com um valor abaixo dos 2%.
Perguntar-me-ão, então isto está fora da banda da negociação. Pois se a banda da negociação estivesse aprovada no acordo de concertação social, teria outra força, e não uma força unívoca e apenas impelida pelo lado sindical. Portanto, é isso que esperamos que possa vir a acontecer dentro da margem que o Governo hoje apresentou e que, como sabem, é apenas uma perspectiva para o futuro. Parece-me razoável, parece-me sinceramente razoável, embora nós tenhamos apontado um valor de 3%, mas as questões dos acordos é ouvir as três partes e perceber até onde é que podemos avançar, onde é que podemos recuar. Parece-me naturalmente um número aceitável. O setor da educação, da saúde e da justiça, para não falar apenas, até nas forças de segurança, como sabem, há poucos dias fizeram uma manifestação no sentido de reivindicar melhores salários e evolução nas suas carreiras, naturalmente merece uma ponderação por parte do Governo. E nós acompanhamos. Portanto, é preciso negociação coletiva no setor público. Isso, naturalmente, está nas nossas cogitações. Você está-me a colocar uma pergunta como se estivesse a negociar comigo a questão do Fundo de Compensação de Trabalho. Sim, mas nós nunca assumimos posições diferentes, mantivemos sempre a mesma. Estamos disponíveis para discutir essa matéria se efetivamente houver compensações para o lado dos trabalhadores. É isso que nós temos que perceber. E o que está aqui escrito, inclusive, no documento que o Governo hoje nos apresentou é rever as regras do FCT. Então vamos ver o que é que isto significa. O que é que o Governo quer traduzir, rever as regras do FCT? É entregar o dinheiro que lá está, são quase 400 milhões de euros? É reduzir? Não sei, vamos ver. No ano passado, como sabe, os patrões propuseram ao Ministro Vieira da Silva a redução do valor das contribuições para o FCT e o Governo recusou liminarmente, porque queriam baixar para um valor quase insignificante. Naturalmente que nós acompanhamos o Governo. Se me vier perguntar, então o que é que vai propor? Quando tivermos em reunião com eles, logo veremos.